Opa, beleza? E aí? Vamos dar continuidade então nessa segunda aula aí sobre o assunto ciclo das quintas e escalas tonais, ok? Na primeira aula eu falei sobre a relação aí do intervalo de quinta, né? A importância do intervalo de quinta justa na construção aí de toda uma ideia harmônica, né? De um primórdio aí, de uma sonoridade, construção de uma sonoridade mais perfeita, né? Ou melhor, essa palavra é muito, como é que fala, está sempre sob crítica, mas a ideia de harmonia, de perfeição, de coisas combinantes, né? Que combinam, melhor dizendo. E também os seus contrários, né? A ideia, portanto, de consonância e dissonância, né? E hoje nós vamos aí trabalhar então com a ideia já principal do que seria do que é esse ciclo, essa matéria, ciclo das quintas, e essa teoria, né? Então, na verdade, a gente parte do princípio da investigação do que é esse nome, ciclo de quintas, né? Por que ele é dito dessa forma? Então, a gente começa contando algumas coisas importantes aí que acontecem na teoria da música, que é a ideia de ciclo, né? A música, assim como no princípio lá, nos primeiros pensadores da música lá na Grécia Antiga, estava relacionado a questões matemáticas, né, como a gente viu com a história do Pitágoras, né, chegar nessa relação das notas a partir da matemática, e o Pitágoras, o grande representante aí dessa ciência que a gente chama da matemática, ele assim como outras ciências que vieram, pensam a ordenação do cosmos, né, do pensamento, da ideia de tudo que funciona, das leis naturais, né, do cosmos, do macrocosmo até o microcosmos, ou seja, né, no universo todo, até as coisas celulares, elas são regidas por uma mesma lei, né? E essa lei, segundo o Pitágoras, no pensamento pitagórico, é a matemática, né? A lei dos números, né? Que representava forma das coisas. Então, a ideia de representação dessas leis sempre gerava, já dentro de um pensamento, uma ideia de ciclo, né? De o que seria essa ideia de ciclo? Para que as coisas tivessem uma perfeição, para que elas funcionassem e fossem sustentáveis, que é a ideia do funcionamento cósmico das coisas, elas tinham que ter uma ideia de ciclo, né? De um começo e um acontecimento, um fluir dessa situação, e esse começo ser exatamente o fim novamente desse ser, dessa situação. Então, esse ciclo, né, a ideia de comece de um ponto e há um acontecimento, um andamento disso, vamos dizer assim, e ele retornar para o ponto inicial. Então essa era a grande busca, sempre foi a grande busca aí, né, nas relações em geral, né, de situações humanas, porque se percebia isso na natureza. Por exemplo, ciclos como dia e noite, né? A gente tem esse processo, a gente começa, né? Hoje a gente conta inclusive em horas, mas antigamente se contava só pelo nascer do sol ou morrer do sol, vamos dizer assim. Assim como a lua também gerava ciclos e outros tipos de ciclos, né? De tantas em tantas luas se dizia antigamente para dizer tempo, um tempo que agora eu não sei dizer qual era exatamente o período que acontecia isso daí. A semana, sei lá, a gente vive, né, o período, vários períodos a partir de ciclo, né? A vida e a morte, né? A ideia de que você vem do pó e voltará ao pó, quer dizer, tudo isso para o pensamento filosófico humano traz a ideia de perfeição, né? De que as coisas precisam estar dentro de um ciclo, certo? Então, antigamente, assim, num outro momento, que não é um momento tonal da música, já se fazia música
e portanto com uma outra afinação que não era uma afinação, as notas não tinham uma afinação temperada, como é o que eu disse, né, na aula passada. E a gente parte desse princípio para falar do ciclo das quintas. Portanto, eu não vou explicar o temperamento aqui porque senão fica demasiado, mas fica muito longo e a gente perde foco. Mas é importante saber o seguinte, que sem o temperamento, a gente tinha esse intervalo que a gente chama de um dó, um outro dó, que é uma oitava, que era entendido ali desde o Pitágoras já com a ideia do inteiro, né? E você dividia esse intervalo em 12 pedaços iguais. É assim que foi sendo feito pela teoria, né? Pensado pela teoria da música. E esses 12 pedaços eles não eram iguais, né? Principalmente conforme quando ia passando de uma oitava para outra. Você tem uma oitava mais grave que passava para uma oitava seguinte. A cada momento ia existindo a cada ciclo desse, ia existindo uma coisa que chamava, inclusive, como a pitagórica, que era uma diferença pequena, né? E, portanto, esse ciclo, quando você ia subindo, ele, na verdade, não fechava. Quando ele ia voltar para o dó novamente, ele tinha uma diferença pequena ali. Então, o que acontecia, o que umas pessoas representam isso em formato de espiral, né? Uma coisa assim, você partia desse ponto aqui, você ia dando a volta, quando chegava aqui, tinha uma pequena diferença. Quando dava outra volta, é outra diferença. Então, portanto, esse ciclo nunca ia fechar. Ele era eternamente contínuo, né? Então, ele, na verdade, nem era um ciclo. Essa afinação antiga dava a ideia de uma espiral, de uma coisa que não continuava. Isso limitava um pouco o prosseguir da música, né? Então, com o advento do temperamento, que é dividir essa oitava em partes iguais, que foi considerado como temperamento igual, quando você partia desse ponto, fazia a volta, quando chegava no ciclo, ele fechava. Então ele partia do mesmo ponto novamente, e aí isso realmente se tornava aquilo que a gente entende como ciclo, ou seja, parte de um ponto, caminha-se e volta para o ponto que estava novamente, tá certo? Então, com o temperamento, isso só lá por volta do período conhecido como Barroco, né? O Barroco tardio, principalmente, final do Barroco, começo do Clássico, é que isso acontece, e isso é uma história longa aí, que vem de anos e anos para trás, que os homens vêm pensando em como reformular essa afinação. E aí cria-se novos instrumentos e assim por diante, tá bom? Mas o ciclo ele é possível a partir desse momento, então, quando acontece essa nova afinação, né? E aí também falo e explico o porquê do ciclo, a importância no pensamento musical como arte, né? Porque a gente sempre fala, a arte, ela vai mesclar coisas do lógico e do intuitivo, do sensitivo, né? Da ideia de você pensar alguma coisa que vai ser sistematizada e ao mesmo tempo filosofar sobre isso, ou seja, a ideia daquilo que seria, sei lá, pensando aí em termos na filosofia do Platão, na metafísica, né? A ideia daquilo que não está ali, que não pode ser tão palpável assim, é aquilo que está no mundo das ideias, né? Então, o ciclo, né? Essa coisa do ciclo acontece por vamos dizer assim, um ciclo forjado, portanto. Então, não é a natureza do som. Ele é forjado, ele é temperado, como a gente chama, tá certo? Portanto, ele chega a nos dar a condição de fazer música em vários tons e assim por diante, tá bom? Portanto, ciclo é isso. E por que a gente chama ciclo das quintas? Porque o ciclo ele pode correr por qualquer situação, certo? Por exemplo, as horas, né? As horas, elas têm um ciclo, a gente começa a contar ali terminou meia-noite, vai 1h da manhã e assim por diante, faz o ciclo, quando chegar meia-noite de novo, recomeça o ciclo, né? A nova contagem. Então, a gente divide o dia em 12 horas. E a gente sabe esse período, qual é o período dessa hora, certo? Aqui também, esse ciclo de quintas, olha que interessante, né? Ele é escolhido a quinta para ser a unidade que vai gerar esse ciclo, porque a quinta é um intervalo consonante, como a gente falou, um intervalo mais consonante. Se eu fizesse esse ciclo pelo intervalo que é mais consonante que ela ainda, que é a oitava, eu ia ter uma volta só. Partia de um lugar e passou a oitava, quando desse a oitava de novo já tinha voltado do mesmo lugar. Então, o ciclo de oitavas não geraria nenhuma dinâmica, a gente não teria
um movimento, certo? A gente ficaria parado no mesmo lugar. Agora o ciclo de quintas já é interessante por quê? Justamente por causa disso, porque ele vai nos dar mais, o caminho vai ser mais longo, a gente vai passar por mais lugares, certo? A gente já não usa depois o próximo harmônico, que seria as terças maiores, não usamos os ciclos de terça nesse período pelo menos, não, porque a terça nem era considerada ainda estava começando a entrar dentro do discurso musical como algo consonante, né? Nesse período. E portanto, de quintas é o relevante aí na história toda, que é o usado para se criar essa relação, né, de entendimento, né, de quais são os tonalidades ou escalas ou notas mais próximas, né, a questão da proximidade, certo? Então, o ciclo das quintas por conta disso, ok? Então, aqui a gente parte do seguinte: nossa referência para montar o ciclo, a gente tem duas formas de trabalhar com o ciclo de quintas. Uma que vai partir, sempre todas elas vão partir do Dó. A gente vai tomar o Dó como centro, tá? Olha esse primeiro gráfico aqui que eu fiz e veja, partindo do Dó, quando a gente faz um movimento ascendente, ou seja, subindo por quintas na escala, a gente vai chegar no Sol. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, certo? Depois, se eu continuar subindo, eu vou ter Sol, Lá, Si, Dó, Ré. Reparem que é sempre quintas, ó. A distância do Dó para o Sol é quinta, do Sol para o Ré é quinta, do Ré para o Lá é quinta, justa, tá? 3 tons e meio, lembrem disso. Depois para o Mi é quinta, depois para o Si é quinta, depois para o Fá sustenido, ó, reparem, se eu colocar Si e Fá natural, não vai dar quinta justa, vai dar uma quinta diminuta, lembra lá que eu falei Si e Fá? Então, o Fá tem que ser sustenido. Para quê? Para que tenha 3 tons e meio, formando então uma quinta justa, certo? Então, sempre quintas justas, né? Depois, Fá sustenido, Dó sustenido. Reparem numa coisa, ó. A gente vai avançando e depois de 12 quintas, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Após 12 quintas, ou seja, 12 quintas mesmo, né? 12, a gente chega no ponto que partimos. Será que isso dá certo? Reparem, ó, do Dó para o Sol, do Sol para o Ré, vai contando 5 e 5, do Ré para o Mi, do Ré para o Lá, do Lá para o Mi, do Mi para o Si, do Si para o Fá sustenido, né? Porque tem que ser quinta justa, então é Fá sustenido para o Dó sustenido para o Sol sustenido para o Ré sustenido para o Lá sustenido para o Mi sustenido, ó, não se confundam, não ponho Fá aqui por enquanto não. Mi sustenido e do Mi sustenido para o Si sustenido, que é enarmônico de Dó. Então, quando a gente chega no Si sustenido, a gente chega no Dó, certo? Então, isso fecha o ciclo após 12 quintas, ou seja, 12 notas, né, que a gente tem na escala, no nosso mundo ocidental, a gente usa apenas 12 notas, certo? E elas estão todas aqui, nesse ciclo ascendente. Então, a gente chama esse ciclo aqui de ciclo de quintas ascendente, ó. Ascendente. Por quê? Porque ele é regido por quintas e ele sobe na escala por quintas, tá certo? O que vai dar pra gente uma sucessão de tonalidades e notas, tá certo? Então, para você montar o primeiro ciclo de quintas ascendente é bem simples, basta você ir subindo quintas. E após 12 quintas, você tem que chegar no final. Se você fizer quintas e não der 12, você fez errado, certo? Então tem que fechar após 12 quintas. Então beleza, aí agora nós vamos para o ciclo, esse próximo gráfico aqui, que repare, ele vai partir do Dó também, e após 12 quintas, agora quintas que a gente vai descender, a gente vai pelo caminho contrário desse, né? Ou seja, após 12 quintas a gente chega no Dó novamente. Será que isso dá certo? Ó, vamos ver. Lembra-se que agora a quinta é descendente, não mais ascendente, tá certo? Ó, parte do Dó. Descendo na escala, vou ter Dó, Si, Lá, Sol, Fá. Então, eu tenho a primeira quinta descendente de Dó vai ser Fá. Depois do Fá, eu vou ter um Si bemol. Por que tem que ser Si bemol?
porque tem que ser quinta justa, lembrem disso, tem que dar 3 tons e meio, certo? A distância entre eles. Depois de Si para Mi bemol, né? Quinta justa. Depois de Mi bemol para Lá bemol, só ir descendo 5. Lembrem disso, né? Vai contando 5 para baixo. Lá bemol vai para Ré bemol, de Ré bemol para Sol bemol, de Sol bemol para Dó bemol, de Dó bemol para Fá bemol. E aí aqui, ó, depois de Fá para Si bemol, veja, sempre de Fá para Si, tem que aumentar o acidente, né? Porque a distância natural entre eles é menor. Então de Fá bemol para Si dobrado bemol. Si dobrado bemol, depois Mi dobrado bemol, Lá dobrado bemol, e chegamos no Ré dobrado bemol, que é enarmônico de Dó, certo? Então após essas 12 quintas descendentes, a gente chega no final do ciclo, né? Veja como tudo tem realmente uma matemática aí fechando, né? Certinho, 12 quintas ascendentes, 12 quintas descendentes, e esse ciclo fecha, tá certo? Ele fecha exatamente, bonitinho, né? E como a gente disse, né, ciclo das quintas, ok? Agora, você que já estudou aí deve estar perguntando assim, mas caramba, Mi dobrado bemol, Si dobrado bemol, Sol sustenido, Lá sustenido, Mi sustenido, nunca vi isso na minha vida. Bom, gente, isso daqui é só exposição da teoria, né, de como isso foi pensado. Porque aí vem uma outra coisa e diz pra gente o seguinte, olha, esquece isso tudo aí. Não, esquece isso tudo não. Oh, desculpa, aqui esqueci de colocar descendente, né, ó. Descendente. A gente vai, na verdade não esquece, mas a gente vai fazer uma síntese desses dois primeiros gráficos para chegar nesse gráfico aqui. Esse é o gráfico que é usado, né? E que é pensado. Por quê? Porque quando a gente faz ascendentemente do Dó, a gente vai até somente a sétima parte, que seria o Dó sustenido. A gente sai de Dó e vai para Dó sustenido. Esse resto todo aqui a gente não usa. Aí você fala, mas como não usa? O que a gente vai usar, na verdade, nesse Mi sustenido, Lá sustenido, Ré sustenido, são os seus enarmônicos. Repare que Sol sustenido é enarmônico de quem? Pensa aí, Sol sustenido é enarmônico de Lá bemol. Ré sustenido é enarmônico de quem? Mi bemol. Lá sustenido de Si bemol. Mi sustenido, Mi sustenido é enarmônico de Fá. Então repara que esses aqui, ó, essas tonalidades serão aquilo que a gente vai dizer sobre o ciclo descendente, ó. Fá, Si bemol, Mi bemol, Lá bemol, Ré bemol. Certo? Até aqui a gente pensa ele descendente. Ré bemol, Sol bemol, Dó bemol. Ok? E aí, o contrário também. Eu não vou usar esse Lá bemol, Mi dobrado bemol, Si bemol, Fá bemol. Fá bemol é enarmônico de quê? De Mi. Si dobrado bemol, de Lá. O Mi dobrado bemol é enarmônico de Ré. E o Lá dobrado bemol é enarmônico de Sol. Que são as tonalidades que estão aqui, ó. Certo? Portanto, a gente resume tudo isso nisso aqui, ó. Parto do Dó. Quando eu estiver indo para o Fá, eu estou descendendo por quintas. Eu estou indo para baixo, eu estou descendo no ciclo. Quando eu parto de Dó e vou para o Sol, eu estou ascendendo no ciclo. E é assim que a gente vai pensar, tá certo? O único lugar que vai ter interseções são esses três últimos aqui, ó. O Dó bemol e o Si natural, o Dó sustenido e o Ré bemol, tá? O Fá sustenido e o Sol bemol. São esses três que tem, que a gente acaba usando aí como enarmônicos possíveis, tá bom? Então, esse é o nosso como é que se fala? A nossa meta, ok? Portanto, eu vou desconsiderar aqui, ó, nesse estudo, eu vou desconsiderar isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, certo? E aqui também vou desconsiderar esse, ó. Okay? E aí a gente tem os ciclos que a gente chama de ciclo ascendente, que vai de Dó a Dó sustenido, após 7 passos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, não conte o Dó é 0, a gente pensa no Dó como 0, ponto de referência, e aqui 7 passos descendentes, ó, descendentes por quinta, então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ou seja, de Dó a Dó bemol, certo? Então, uma coisa que é legal dizer aqui, que muita gente aí aprende, não estou falando sobre certo e errado, gente, mas falando, por exemplo, de um entendimento que você às vezes aprende em qualquer outro lugar
e não é o que é mais divulgado no pensamento teórico mais tradicional. E aí você pode ficar, às vezes, sem entender. Você pode estar falando assim, ah, mas esse ciclo Dó, Fá, Si bemol, eu aprendi que é ciclo de quartas. Né? A gente já viu falar sobre isso aí muitas vezes. Agora, a teoria mais tradicional, a mais acadêmica, ela não considera ciclo de quartas, ela não prevê ciclo de quartas, tá bom? Por que ela não prevê? Porque ela entende que essa quarta, que você está pensando de Dó a Fá subindo, ela pensa de Dó a Fá descendo, que vai dar uma quinta. Aí você pode falar, ah, mas é a mesma coisa então. Calma lá, tá bom? Na hora de calcular intervalo, é quase a mesma coisa. Porém, o ciclo diz pra gente, por exemplo, que as tonalidades que vão usar bemóis são as tonalidades descendentes. E as tonalidades que vão usar sustenidos são as tonalidades que são ascendentes. Portanto, há teorias antigas que dizem o seguinte, que os ciclos descendentes, as tonalidades descendentes, elas têm uma sonoridade mais escura, enquanto as ascendentes, sonoridades mais claras, tá certo? Então isso são coisas consideráveis que você vai ler em livros de teoria mais antigos, que se você não souber pensar por quintas descendentes e ascendentes, pensar por quartas ascendentes só, você não vai entender isso nunca, tá certo? Então é bem importante entender que a gente trabalha com um ciclo de quintas justas, ascendentes e descendentes. Ok? Muito bem. Beleza. Mais uma coisinha então, só para a gente terminar esse vídeo, terminar esse assunto, para a gente fazer, vamos continuar com outros vídeos, porque não vamos parar aqui, esse assunto não termina aqui, é a questão da gente como que a teoria ou como a pedagogia musical usa nomenclaturas ou até marcações para esses ciclos, para se comunicar, para ficar mais fácil a comunicação. Por exemplo, esse ciclo, a Dó é o ponto de partida, como a gente chama, certo? Então Dó é o ciclo zero. A gente vai dar números ordinais para esses ciclos. Dó é o ciclo zero. Já o Sol, como é o primeiro que parte de Dó, a gente chama ele de primeiro ciclo ascendente. Ó. Primeiro ascendente. O Ré, por sua vez, já é o segundo ascendente. O Lá é o terceiro ascendente. O Mi é o quarto ascendente. O Si é o quinto ascendente. Vou apagar aqui para ficar mais fácil. Ó. Esse último aqui. O Mi é o quinto ascendente. O Si é o quinto ascendente. Esse é o sexto ascendente. E esse aqui é o sétimo ascendente. Certo? Basta você ver que existe uma sequência. E por que isso? Por que numerar? Porque assim, gente, olha, como eu falei, a gente vai depois pensar em quais são tonalidades mais próximas, tonalidades ou escalas, ou ainda a questão de só nota mesmo, né, que vão ter uma relação melódica aí mais próxima uma da outra. Isso daqui é uma hierarquia delas, é como se fosse uma escalinha delas, né? Não é aquela escala que a gente aprendeu, que é a escala diatônica, certo? Isso aqui é uma escala que a gente pode pensar aí pelo ciclo das quintas, certo? Ou seja, quem é o som que está mais próximo do Ré, por exemplo? Olha, os sons que estão mais próximos do Ré são o Sol e o Lá. Olha só que interessante. Assim como os sons que estão mais próximos do Si vão ser o Mi e o Fá sustenido. E se você quiser ainda, você pode dizer o seguinte, olha... a gente pode conversar, pegue o terceiro ciclo ascendente. Quando você fala a tonalidade é o terceiro ciclo ascendente, a pessoa sabe que você está falando do Lá. Certo? A tonalidade de Lá. Se você falar o primeiro ciclo ascendente, você está falando do Sol. É uma forma também de se comunicar com isso. Aí você fala, mas só para comunicar, basta eu dizer tonalidade de Sol, tonalidade de Lá e pronto. Mas tem uma coisa interessante aqui que nós vamos melhorar isso na aula que vem, porque é o assunto da aula. Quem já estudou um pouco mais, sabe que a tonalidade de Sol maior, se eu quiser colocar um modo maior para Sol, ela usa um sustenido, não é? Olha que interessante. Então, Sol maior usa um sustenido e ele é o primeiro ciclo ascendente.
Ré maior usa 2 sustenidos. E ele é o segundo ciclo. Lá maior usa 3 e ele é o terceiro ciclo. Então, a quantidade de acidentes que se usa para uma modalidade está relacionado, modalidade maior, está relacionado ao seu número do ciclo. E se ele é ascendente, vai usar os bemóis. E se ele, se ele é ascendente, ele usa os sustenidos. E se ele é descendente, ele usa os bemóis. Olha que interessante. Então, repare, isso daqui é descendente. Quem é o ciclo 1? Esse é o 0. O Dó é o 0, como eu falei, sempre 0. O Fá, a gente vai chamar o quê? Primeiro ciclo descendente, ó. O Si bemol vai ser o segundo descendente. O Mi bemol vai ser o terceiro descendente. O Lá bemol, o quarto descendente. O Ré bemol vai ser o quinto descendente. O Sol bemol vai ser o sexto. E o Dó bemol vai ser o sétimo descendente. Isso aqui, gente, diz pra gente o seguinte, que é muito interessante. Ó, todo ciclo ascendente usa sustenidos. E todo ciclo descendente usa bemóis. Então, o terceiro ciclo descendente, ele é uma tonalidade maior, que vai usar 3 sustenidos, porque ele é ascendente, certo? E aí você vai ver que vai dar a tonalidade de Lá mesmo. Assim como o descendente, sei lá, o quarto descendente, o quarto ciclo descendente é aquele que vai usar 4 bemóis, porque ele é o quarto descendente. Ou seja, 4 sustenidos, 4 acidentes, e qual acidente? Bemol. Por quê? Porque ele é descendente. Aí você vai ver, vai dar Lá bemol. Se você montar a escala ou tonalidade de Lá bemol, você vai ver que usa 4 bemóis. Okay? Então, isso é só um comecinho aqui para a gente ir trabalhando uma consciência para a próxima aula, ok? Porque nós vamos falar disso e montar escalas aí, ver as escalas tonais, ver as possibilidades tanto no modo maior quanto no modo menor, ok? Nesses ciclos aí. Então, obrigado, até a próxima aula, compartilhe a aula aí, inscrevam-se no canal e ajude a gente a divulgar essas aulas. Valeu, até a próxima.